Em algumas eleições lá em Pernambuco, onde o PSB, a sua liderança vem fundamentalmente de Pernambuco, né? Primeiro Miguel Arraes, depois Eduardo Campos e agora Siqueira, claro que ele não pode se comparar aos dois anteriores, né, em termos de projeção nacional, deve ser destacado que essa aliança já ocorreu em outras eleições lá em Pernambuco, né, de haver o PSB apoia o PT para o Senado e o PT apoia o candidato do PSB para o governo do Estado. A questão mais recente é a questão das federações, né? Que ainda vale destacar, é necessário que o Supremo esclareça determinadas questões sobre a organização da federação, inclusive prazo, etc, etc. Eu acho que para o PSB, a federação com o PT é um desastre, é uma armadilha. Por quê? Vamos só explicar quem nos acompanha. Quando você faz a federação só pode ter um candidato a prefeito, numa eleição municipal, portanto, daqui a 2 anos, e para a eleição atual, um candidato a governador e um candidato a presidente da República. A grande questão é que o partido majoritário, né, evidentemente, é o PT. E o PT poderá, por exemplo, daqui a 2 anos, ter o seu candidato à Prefeitura de Recife, se for o caso, né, à Prefeitura de São Paulo e assim por diante. Essa tentativa para o PSB é ruim. Segundo, não vai ter o Alckmin como vice. Tudo indica que o Alckmin, não necessariamente ocorrerá, mas vai se filiar ao Partido Solidariedade. No caso de São Paulo, é mais fácil acreditar na Branca de Neve e os Sete Anões do que imaginar que o PT vai ceder a cabeça de chapa para o PSB. O Fernando Haddad é o candidato do PT e acabou. Isso é inegociável para o PT. E já foi dito mesmo, nós conversamos nesse espaço, que esse é o momento eleitoral mais propício, ao menos até agora, para que o PT possa vencer as eleições em São Paulo. E não vai entregar essa possibilidade histórica, porque teve sucessivas derrotas desde 82. Quem foi o primeiro derrotado? Lula, em 82, que ficou em 4º lugar na eleição para o governo do Estado. Né, os mais jovens, evidentemente, que nem se lembram, ou não viram isso, ou não acompanharam historicamente. Né? Então, se tem sucessivas derrotas, 82, 86, 90, e vai indo, 94, 98, 2002, 2006, 2010, com a adoção do segundo turno, derrotado algumas vezes no primeiro turno, outras no segundo, como em 2002 com José Genuíno, né, contra o Alckmin, até chegar agora. Esse é o grande momento para o PT. Então, para o PT, nem se coloca a questão de não ter candidato em São Paulo. Isso aí é inegociável. Só o PSB, ou é muita ingenuidade, ou não sei qual é a estratégia do PSB, imaginar que fosse ceder para o Márcio França. O que pode ocorrer é uma composição, Márcio França para o Senado e o Haddad nessa chapa para o governo do Estado. Não há a federação, não se compõe a federação, e o Márcio França é candidato a deputado federal, o que parece ser até mais provável, né, porque a eleição para o Senado vai ser muito disputada em São Paulo. Então, essa disputa era mais que natural, porque o PT, é bom lembrar que ao longo da sua história, ele sempre teve muita dificuldade em fazer composições eleitorais. Durante um período, zero, não fazia composição com ninguém e tal, né? Na campanha de 1982, o número do PT era 3. Eram cinco partidos políticos que nós tínhamos no Brasil. Era o 3 e o slogan do Lula, quem pode ir no YouTube, assistir os debates, vota no 3, porque o resto é burguês e tal. Então era assim. Só que isso aí, ao longo do tempo, o PT teve muita dificuldade de fazer as composições pré-eleitorais. Isso mudou em 2002, com a composição com o partido do Valdemar. É bom lembrar que naquela eleição, o PL, porque os partidos no Brasil têm nome, mas não são o que dizem o nome, né? O PL nunca foi liberal, né? Que é o partido do Valdemar Costa, foi aliado do PT e indicou José Alencar como candidato a vice, né? Na chapa vencedora na eleição de 2002 e que voltou a vencer em 2006. A mesma chapa. Então, a questão que se coloca para o PSB, a federação, na minha leitura, é um mau negócio para o PSB. O PSB tem de se consolidar nacionalmente, não é fácil. Ele tem o número de votos, creio, vai obter a cláusula de barreira, não deve ser problema para o PSB, e essa aliança com o PT, ele não vai ter a possibilidade de ter candidato em São Paulo apoiado pelo PT, isso é fora. E, no caso, insisto e concluo, no caso de Pernambuco, isso já está certo.
vai lançar o candidato do PSB para o governo do Estado e o PT vai ficar com o candidato para o Senado, que é o que interessa lá em Pernambuco para o PT, porque na visão do Lula, caso ele vença as eleições, ele quer ter uma bancada sólida do PT no Senado, que tem até, se for o caso, a maioria dos votos, mas é bom lembrar que tanto o Senado como a Câmara é muito fragmentado a representação partidária, mas para ter condições de eleger ou apoiar a um candidato, provavelmente seria o Renan Calheiros, à presidência do Senado em 2023, apoiado pelo PT. Então, a questão que se coloca é que o PSB é um mau negócio, insistir nisso. Em São Paulo, é líquido e certo. O candidato do PT é o Haddad, é o grande momento que o PT tem na leitura do PT, e é verdade, quando você olha o quadro aqui de São Paulo, é a chance. Agora, a questão é que nós estamos muito longe do dia 2 de outubro. Precisa ver qual vai ser o desempenho de Rodrigo Garcia quando assumir o governo, se vai ser o mesmo de Márcio França em 18, quando assumiu o governo, começou a crescer nas pesquisas, né? O candidato bolsonarista, que deve ser capitão Tarcísio, vai ficar com 10%, 12%, como é que vai ser, né? O Boulos não vai sair candidato também contra o Haddad, pode ter, né? Ele vai ter algum tipo de acordo olhando para daqui 2 anos para a eleição para a prefeitura. Então, acho que o PSB vai ver o que é real, o que é concreto. O que é concreto é que a federação é um mau negócio, na minha leitura, para o PSB.